outros vasos do sistema circulatório, vamos falar um pouquinho das artérias. Então, as artérias, como a gente já sabe, então são os vasos aferentes. Nós temos duas grandes artérias, a aorta e a tronco pulmonar, e elas são classificadas em artérias elásticas musculares e as arteríolas, que são as de, desculpe, de calibre um pouco menor. Vamos começar com as artérias elásticas. As artérias elásticas constituem a aorta e os grandes ramos da aorta. Elas estabilizam o fluxo sanguíneo. E aqui a gente tem a túnica íntima, aqui seria a luz da artéria. Aqui a túnica íntima com o endotélio mais o conjuntivo formando a lâmina elástica interna. Aqui toda essa camada aqui, a túnica média, e aqui embaixo a túnica adventícia com o tecido conjuntivo que, como vocês podem visualizar aqui, ele é vascularizado com a vasa vasorum. Na túnica média, o que a gente observa? Essa coloração, ela é uma coloração para a gente visualizar as fibras elásticas. O que a gente tem em grande quantidade na túnica média? Nós vamos ter fibras elásticas e células musculares lisas. Mas quando a gente faz uma coloração para visualizar fibra elástica, a gente não consegue ver a célula muscular lisa. Ela vai estar evidenciando a fibra elástica, que é o que a gente tem aqui. Então, vejam só. Nas artérias elásticas, nós temos o quê? Uma grande quantidade de fibras elásticas intercaladas com as células musculares lisas. Justamente para quê, gente? Para fazer a manutenção da pressão arterial. Olhem a diferença para as artérias musculares. Túnica íntima, túnica média e túnica adventícia também com vasos sanguíneos, certo? Na túnica é a mesma coloração para evidenciar a fibra elástica. O que a gente tem na artéria muscular? Nós temos, tá tudo mais escuro aqui e o rosa mais clarinho ele tá menos evidente. Isso porque a gente tem menos fibra elástica e uma maior proeminência de células musculares lisas, certo? Elas controlam o fluxo sanguíneo e aqui a adventícia com capilares linfáticos e podem ser observados inclusive em nervos, que é o que não está aparecendo, nesse caso, nessa imagem não está aparecendo. E aqui, aqui e aqui nós temos duas arteríolas, que são artérias de pequeno calibre, de pequeno porte, com diâmetro pequenininho e uma luz, que é esse branquinho no meio por onde passa o sangue, bem pequenininho. A túnica média dessas arteríolas, ela também vai ter musculatura lisa. Só que ela vai ter o quê? Ela é menor, proporcionalmente, ela vai ter menos células musculares lisas. Então, ela vai ter uma ou duas camadas de células de músculo liso e uma adventícia extremamente delicada, que é o que a gente tem aqui, certo? E do lado, essa figura já vai aparecer de novo, nós temos duas vênulas parceiras, tá? Quando a gente fala das veias, são os vasos eferentes que fazem um retorno venoso justamente por possuírem válvulas. Veias pulmonares, porta, renal, jugular interna e a ilíaca, classificadas como veias grandes, médias e vênulas. Diferenciam em diâmetro e na espessura da parede. Então, vamos visualizar. Nesse diagrama esquemático, que é do Junqueira de Histologia, nós temos aqui um desenho esquemático de uma artéria e desse lado da sua veia parceira, para a gente fazer uma comparação. Então, vejam só, desde a túnica íntima, túnica média e túnica adventícia. Vejam aqui o endotélio e aqui o conjuntivo do subendotélio da lâmina elástica interna. A lâmina elástica interna na artéria ela é altamente desenvolvida, enquanto que na veia ela é praticamente ausente, a gente só tem o endotélio. A túnica média
é muito mais espessa na artéria do que na veia. E a adventícia, elas são semelhantes em termos de tecido conjuntivo com pequenos vasos sanguíneos. As veias grandes e médias, elas vão ter também túnica íntima, túnica média e túnica adventista. Só que vejam como é mais delicado. Aqui é a luz de uma veia. Nós temos aqui o endotélio apoiado num subendotélio praticamente ausente, tá? Esse mais escurinho que vocês estão vendo aqui seria a túnica média. Então veja como a túnica média ela é praticamente subdesenvolvida em uma veia. Esse escuro são as camadas de células de musculatura lisa que a gente tem na túnica média. E o restante é a túnica adventícia, que é contínua com o tecido conjuntivo do órgão. O que mais a gente tem nessa imagem que é bem interessante é a presença da válvula, tá? Que é aquele endotélio que se dobra então para dentro da luz para poder fazer o retorno venoso. E aqui a mesma imagem, como eu falei que ela ia ser repetida, as vênulas, ó. Aqui é uma vênula, que a luz tem um leucócito e hemácias, outro leucócito e hemácias. Aqui a parede dela, vejam como a parede dela é mais delicada, tá certo? Então a gente tem o que? Célula endotelial, que são esse tecido epitelial de revestimento simples pavimentoso. Células contráteis, quando a gente tem processo inflamatório, e pouquíssimas células musculares lisas, que nesse caso aqui, aqui ó, tem uma ou outra visível, tá certo? Olhem a diferença de calibre, uma arte de luz, tá? Desculpem. A arteríola, a luz é bem estreitinha. E olhem o tamanho da luz da vênula parceira dessa arteríola. Ela tem uma luz bastante grande, tá certo? E aqui as válvulas, ó. Olhem de novo aqui, mostrando a válvula. Aqui um desenho esquemático mostrando do sistema de abertura e de fechamento. Então, um fechamento que impede, aqui está empurrando o fluxo venoso de volta para o coração. E aqui as válvulas fechadas, impedindo que esse sangue retorne. Então, elas são mais presentes em vasos dos membros inferiores, que é o que a gente tem aqui, ó, muito abundantes em vasos de membros inferiores. Elas direcionam o sangue venoso, então, de volta para o coração, são revestidas tanto desse lado quanto desse lado pelo endotélio interno do vaso e são dobras da túnica íntima em forma de meia-lua projetadas para o interior da luz do vaso. E aqui, nesse último slide dessa parte, a gente tem um esqueminha mostrando dois feixes de músculo estriado esquelético, quando relaxado e quando contraído. O que a válvula vai estar fazendo, então? Aqui, ó, ela está impedindo, então, o retorno venoso, e aqui a válvula aberta, aqui ela está fechada, aqui ela está aberta, empurrando de volta, então, o sangue para o coração, ok? Continuamos no próximo.